Boa tarde para todos, né? Queria primeiramente agradecer a presença de cada um, né? Hoje é um momento muito importante para a gente, né? Um momento que a gente está dando um primeiro passo, né? E a ideia é que a gente construa diversos eventos daqui para frente, né? Para conseguir ter a juventude cada vez mais ativa, né? E como foi a ideia do dia, da gente reinventar Santos, né? E a gente vive um período muito complicado, um período de autoritarismo, um período onde o país está passando por um grande recesso democrático. Então é importante que a gente se una, né, e busque essa mudança. E sozinho a gente nunca consegue, por isso que a gente está unindo um grupo muito bom. A gente sempre está falando, né, Márcio, do nosso grupo, a qualidade que esse grupo tem, né, e queria aproveitar essa oportunidade para chamar a direção da Juventude Socialista, né, do PDT aqui de Santos, para vir aqui para frente, né, para a gente já ter essa apresentação. Então eu queria convidar primeiro a nossa vice-presidenta aí, a Andressa, que desde o início aí foi no Congresso da Juventude de Praia Grande, né, sempre muito ativa, muito participativa, estudante de Direito, né. Queria convidar também o Iago para estar junto com a gente aqui. Iago, que é o nosso camarada também, que é o diretor de núcleos de base da Juventude, né, que é um grande estudioso, vai estar se formando em letras lá na USP, né, inclusive na apresentação do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, fez uma aula aqui sensacional sobre a obra, sobre Darcy Ribeiro, sobre a história dele. Queria convidar também o Lucas, que é nosso secretário-geral, que inclusive foi grande ativo dentro da campanha do Ciro aí, já está na rua há um bom tempo, sempre presente, né? Queria convidar também, né, inclusive representando a Juventude da Praia Grande, né? Queria também apresentar antes o Américo também, né, que é também estudante da USP também, faz direito na Sanfran, né, que é nosso diretor aí de raça e diversidade, vem fazendo e gênero, vem fazendo um trabalho sensacional, inclusive o próximo evento, ele que vai ser o dono da bola, né, que está apresentando uma palestra, na verdade, sobre Luiz Gama. Luiz Gama, então já deixo já claro aqui que no próximo evento aqui ele que vai estar com a bola aqui toda, hein? Fechou? E então já se prepare, que não vai ser moleza, hein? E representando a Juventude da Praia Grande, queria falar com o Luan, também vim aqui na frente para tirar fotos. É importante a representatividade, né, dos outros municípios. Como eu falei, a gente sozinho nunca consegue, a gente sempre tem que estar junto. E também o Cícero, para estar compondo com a gente aqui. Quero convidar o Cícero, que é estudante da Unifesp, né? Então a gente já tem uma grande representatividade. Nosso tesoureiro aqui que vai cuidar da grana, né, Cícero? Cícero, que tem muito dinheiro aqui da Juventude para poder coordenar, para poder estar, né? Então vamos juntar aqui para tirar uma foto. Eu vou ficar com o microfone para ficar mais bonito na foto. Salva de palmas para todo mundo. Nós que vamos ajudar, junto com todo esse grupo, a reinventar Santos, né? E aproveitar, desde já, inclusive, agradecer a presença do Cassiano, né, que é uma grande liderança do estado de São Paulo. Agradecer a presença da Bárbara também, que vieram tão de longe, né, nesse sol, nesse calor aí danado, né. Agradecer também a presença da presidenta da MT, da Alcione, né, que está aqui presente. Palmas para a Alcione. Vem fazendo um trabalho sensacional com a mulherada aqui em Santos, né. Inclusive, você quer falar alguma coisinha? Não? Tudo bem. E também o nosso grande anfitrião aqui da casa, aqui, o grande anfitrião Márcio Aurélio, nem precisa apresentar, né? Dispensa comentários, né? Que vem fazendo um trabalho sensacional. Já falou, já não vou dar a palavra, não, senão ele vai falar 50 minutos aqui e não vai deixar a gente continuar, né? Vai roubar a festa. Enfim, então eu queria agradecer a presença de todos e convidar a nossa presidenta para poder fazer uma fala aqui, né? Falar um pouco aí sobre a questão da juventude no estado de São Paulo, o que está acontecendo, tá? Bom, prazer a todos, né? Sou a Bárbara, tô te tampando. Presidente estadual da Juventude. Para mim é uma honra muito grande estar aqui em Santos, né? Já venho conversando com o Isaac já faz algum tempo. Quando ele me convidou, que eu vi até o nome do evento, até fiquei meio emocionada, né? Estamos aí na atividade em Santos, fã do Charlie Brown Jr., né? Então, para a gente que vem numa construção, a gente sabe que a construção é difícil. Construção não, né? É uma reconstrução. E como eu costumo dizer, a reconstrução é mais difícil do que a própria construção. Porque quando a gente quer construir algo, que a gente chega numa casa
vazia, colocar as coisinhas lá é muito mais fácil do que tirar tudo e colocar de novo. Então, é isso que a gente precisa, reconstruir, a gente precisa de quadros orgânicos importantes como vocês, né? Pessoas que não desistam, porque a luta é árdua, a batalha é grande, mas isso mostra a força que o PDT, a Juventude Socialista, está tendo cada dia maior, cada dia mais. Igual eu falo, a gente tem que tirar um pouco essa coisa de que os municípios mais distantes estão esquecidos, porque eles não estão. A gente quer estar cada vez mais presente em todos os eventos, que convidar a gente puder vir, a gente vem, né? E fazer essa construção acontecer, essa reconstrução acontecer, né? O Reinventar, como todo mundo sabe, é a nossa bandeira, nosso grupo do movimento estudantil. É onde a gente estava pecando um pouco, onde a gente estava deixando as coisas um pouco esquecidas, e agora a gente está conseguindo entrar de novo nas universidades, né? Entramos agora de volta na Uni, vai ter agora o Conubis, né? A gente tem que dar atenção também para os nossos secundaristas, porque os nossos secundaristas são a continuação do trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente tem que trabalhar para dar essa atenção ao ensino médio. E é onde eles mais estão sofrendo todo o retrocesso com esse governo que está acontecendo. Tem aí o Futurice, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito amor para estar entrando dentro das escolas e trazendo essas pessoas para a gente, né? E a bandeira do Reinventar é um projeto sensacional que a gente pode desenvolver lindamente. Então, assim, para mim é um orgulho estar aqui, uma honra ter sido convidada e fazer parte desse evento, Isaac. Vamos para a luta e é isso que a gente veio fazer aqui. Opa, tudo bem? E muito bom ter a presença da Bárbara aqui, que está construindo um trabalho sensacional no estado de São Paulo. Sabemos das dificuldades, né? Principalmente estruturais, né? Então, para rodar o estado, diversos municípios, então é um estado mais importante da federação, né? Então, a gente não pode construir uma juventude sem passar pelo estado de São Paulo, né? Inclusive para a campanha do Ciro. Perfeito, show de bola. E agora, né, queria aproveitar para a gente fazer agora o grande momento do dia, né, da tarde, que é convidar o Gabriel Cassiano, suplente de deputado estadual, economista, também o jovem aqui do estado de São Paulo, que com certeza em breve será eleito aí vereador, deputado, enfim. Vem aqui, Cassiano, um abraço para você, palmas para ele. Boa tarde a todos e todas, é uma honra imensa estar aqui com vocês hoje, nessa tarde calorosa, calorenta, mas aqui em Santos, no estado inteiro. Mas é muito importante, eu vejo a nossa vinda aqui lá do Diretório Estadual, principalmente para a gente consolidar um processo que tem se estendido por todo o estado e por todo o Brasil, que é o processo de uma construção de uma juventude ativa, de uma juventude com projeto, de uma juventude combativa e principalmente de uma juventude que tem no Projeto Nacional de Desenvolvimento, na luta pela soberania nacional, a sua principal bandeira. E que isso passa por uma luta que é uma luta pela redução das desigualdades sociais, é uma luta pela manutenção das riquezas, da soberania, do patrimônio público, e isso está sendo meio esquecido, está sendo meio vilipendiado, e a gente percebe que isso a gente cada vez mais vai ter que reforçar. E o papel do PDT, o papel da juventude do PDT, justamente na luta que o Ciro encabeça nessa frente nacional, é esse. É clarear para as pessoas a gravidade do momento e a gravidade do que representa essa desestruturação do Estado brasileiro e quanto isso coloca em risco, principalmente, o futuro de nós jovens. Quero agradecer aqui o Isaac, quero agradecer ao Márcio, né, na figura deles, agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, a direção da juventude do PDT, a direção do partido aqui, enfim, os movimentos, o movimento cultural, o MCT, que também que parece que o Márcio também falou que está sendo consolidado, etc. E eu fui meio que incumbido, né, aí pelo Isaac, na tarefa difícil de levá-los ao sono, mas eu prometo que não vou cansá-los. Aqui tem algumas coisinhas aqui que eu só vou botar para ter como referência, só para vocês acompanharem.
porque pediram para eu falar sobre uma aula, né, que eu estou dando lá em São Paulo, nas universidades. Ali a gente faz alguns encontros em alguns bares também, né, junto com pessoas, com estudantes, com profissionais do direito, da economia, da cultura, etc. E a gente tem feito algumas aulas públicas para destrinchar alguns temas que são sensíveis hoje para a construção do Brasil, alguns temas que são sensíveis hoje na administração pública. E o meu aulão específico, né, que eu fui incumbido aqui para estar passando para vocês, é sobre a desindustrialização do Brasil, o projeto do Ciro, para recuperar a nossa indústria, para recuperar a nossa estrutura produtiva e, principalmente, o porquê isso se relaciona intrinsecamente com a juventude, que é o projeto de Ciro, é o projeto da juventude, porque isso é muito importante para a nossa juventude. Vamos lá. O Brasil aqui, esse aqui é um gráficozinho tranquilo, só para vocês entenderem a participação na indústria do PIB, né? Ou seja, a participação de toda a indústria, de tudo que é produzido, no tamanho, no bolo do PIB como um todo. No PIB como um todo, você tem ali cálculos que aglutinam cálculo dos serviços, enfim, cálculo do agronegócio, etc. E a indústria também entra nessa parcela para ser contabilizada. E vocês podem perceber que desde 1980 houve uma montanha-russa ali direta, numa escala vertiginosa para o precipício, para o buraco, e isso é muito grave. E por que isso é muito importante com que a gente se atente? O Ciro sempre fala isso. Porque é da indústria que você consegue criar os melhores empregos, que você consegue pagar os melhores salários, é da indústria que você consegue reestruturar uma nação e, a partir dessa reestruturação, você produzir patentes, você produzir pesquisa, tecnologia, desenvolvimento e sofisticação. Tá? E da indústria também são os empregos formais, aqueles empregos que, além de obterem os melhores salários, são os empregos com carteira assinada, com direitos, com férias, etc. Então é por isso que é muito importante a gente entender o porquê que a caída, né, vamos dizer, a queda da participação da indústria no PIB é um motivo pelo qual, talvez o motivo mais importante para a gente compreender a crise brasileira como uma crise estrutural e que não é de um governo ou de outro, é mais uma política econômica, uma estrutura macroeconômica que foi concebida para justamente fazer com que a gente se desindustrializasse e que nesse meio países, as grandes potências globais, conseguissem colocar e vender os seus produtos manufaturados, que são os produtos vindos da indústria, produzidos da indústria, aqui, de forma a não ter nenhuma competição com produtos nacionais. Então é muito importante esse gráfico. Se você pegar aqui o pico, vamos dizer, o pico para baixo, vamos dizer, na verdade, o piso do gráfico atingiu 10,9% em 2014 e agora aqui também no ano corrente ele atingiu aí, aqui varia de cada gráfico, tá? Mas a contabilidade só muda algumas coisinhas. Aqui 11,3%, mas está entre 10% e 11% da participação na indústria do PIB, que é a menor participação da história na indústria. E como eu disse, desde 1980, ou seja, vamos dizer que assim, acabou a ditadura militar, a gente entrou no processo de redemocratização do país e, a partir disso, houve um esgotamento da estrutura produtiva. Você teve ali desde Getúlio Vargas, em 1930, numa tentativa de industrializar o Brasil, aí veio o JK, depois veio o Jango, numa tentativa de, para além de industrializar, também corrigir, né, algumas mazelas que o próprio capitalismo produziu e tentar distribuir renda e fazer com que o capitalismo pudesse ter um crescimento, uma pujança mais inclusiva. Aí ele foi derrubado e a ditadura entrou num primeiro momento com o apoio dos Estados Unidos, destruindo a estrutura produtiva, mas depois até ali, vamos dizer ali com gás, enfim, com o segundo PND, houve um projeto ali que não era inclusivo e era também baseado com endividamento externo, mas ele teve ali uma atenção especial para a indústria, principalmente na parte de infraestrutura e desenvolvimento também ali de tecnologias, como por exemplo o polo ali nuclear de Angra, etc. Foram tentativas e esboços de projeto para tentar forçar a industrialização do Brasil a partir do processo de substituição de importação. Mas vamos lá. Então, depois da redemocratização, houve um pacto, houve uma grande aglutinação das forças políticas. Ali houve uma unidade, uma frente ampla, né, que a gente às vezes tenta construir aqui para tentar tirar o Brasil dessa barbárie, mas lá houve o MDB, houve, né, a fundação do PT, Brizola, todos juntos no mesmo balaio, PSDB, etc., social-democracia, numa tentativa com uma pauta única, que era a redemocratização, que isso era pacífico. Mas, posteriormente,
a gente não conseguiu avançar naquilo que a gente considera que era o projeto econômico para a gente obter um crescimento do nosso PIB, da nossa economia, de uma maneira sustentável que privilegiasse a sofisticação e a indústria. Houve uma manutenção em todos os governos. Você pega desde Sarney, desde Collor, desde Fernando Henrique, tem ali, né, Itamar, depois antes ali do Fernando Henrique, tem depois Dilma, tem depois Lula, Dilma, enfim, quase quatro mandatos, o último não inteirado pela Dilma. Mas o que eu quero dizer é que, intrinsecamente, o tripé macroeconômico, que é a estrutura mínima, basilar da economia, que é meta de inflação, que é superávit primário e câmbio flutuante, eu vou explicar mais na frente para vocês o que significa isso, foram mantidas intactas, inalteradas, porque houve um consenso de que a economia dos países que precisavam se desenvolver, tem uma aguinha ali, uma geladinha importante para já dar o gás depois, a garganta não ficar, e para ela conseguir se desenvolver, ela precisava aplicar esse receituário, que era um receituário daquele, acho que muitos de vocês já ouviram, que era o consenso de Washington, etc. E foi aí que começou os nossos problemas. E não houve uma alteração, como eu já disse, estrutural. E a gente houve muita expectativa, quando o Lula assumiu, quando o Lula foi eleito, de que ele pudesse alterar a estrutura, só que ele já sinaliza, logo quando ele assume o mandato, com uma invertida total, já coloca o Palocci no Ministério da Fazenda, já nomeia o Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central, que o Henrique Meirelles, para quem não sabe, tinha acabado de ser eleito deputado federal pelo PSDB, o mais votado de Goiânia. Né? Então, assim, lá de Goiás, enfim. E ele não assume o cargo porque ele recebe o convite do Lula, nesse pacto conciliatório aí com o capital financeiro, para poder assumir a presidência do Banco Central. E a presidência do Banco Central é muito importante a gente se atentar, porque hoje, qualquer país do mundo, tá? Se vocês ouvem falar aí de União Europeia, Banco Central Europeu, o Fed nos Estados Unidos, é porque hoje os bancos centrais do mundo inteiro comandam os países. Porque o que vale, na verdade, é a política monetária. A política monetária é o quê? É a fixação das taxas de juros. A taxa de juros é a taxa de financiamento de toda a economia. A taxa de juros, se você tem uma taxa de juros alta, você desconta uma duplicata a partir de uma taxa básica fixada muito elevada, você dificulta o investimento produtivo. Aí você prioriza o quê? Você prioriza o investimento no rentismo, no capital financeiro, que é muito fácil. Você tem uma taxa de juros alta que remunera sem necessidade de trabalho. Então isso é muito complexo. E a gente precisa estar entendendo porque essa perversa lógica é que explica esse caos econômico. Não necessariamente os governos e os partidos que passaram, mas essa perversa lógica econômica explica esse caos instaurado no Brasil. Então, passando aqui para vocês, eu vou entrar agora... Agora, passando essa introdução, eu vou entrar para vocês agora no concreto, no presente. Porque, de fato, durante os governos do PT, houve esse pacto conciliatório e houve, ao mesmo tempo, uma tentativa de tentar, via alguns mecanismos criados por Vargas, alguns mecanismos que existiram, né, no governo, criar uma possibilidade de tentar recuperar ali algumas empresas nacionais, etc., e alavancar essas empresas, como foi o caso que eles utilizaram do BNDES. Só que foi uma coisa um pouco burra. Por quê? Porque eles utilizaram a taxa, que era a TJLP, né, a antiga TJLP, com uma taxa subsidiada pelo funding do Tesouro, que era uma taxa muito menor do que a taxa de mercado. Isso é feito em alguns países do mundo, tranquilo. Só que quando a taxa de juros básica do país é muito elevada, o desequilíbrio é inerente no futuro. E é isso que aconteceu. Ele nunca reduziu a taxa básica de juros. Se você pegar, tem um gráfico também que não está aqui, mas depois eu posso mandar para vocês, que é um gráfico da média da contabilização das taxas de juros no Brasil durante o governo Lula, se mantiveram num patamar de 11%, 12%, 13%, quando a inflação também aí chegou a atingir no máximo 5%. Então a taxa real era muito elevada. Então o desequilíbrio era inerente e no final a gente ia pagar uma conta. Eles conseguiram pagar aquilo por um boom de commodities. Então o preço do barril do petróleo estava a $130, o preço do minério de ferro quase $160. Houve uma abundância na arrecadação, né, de receitas tributárias nas transações correntes com o estrangeiro e a gente conseguiu, a partir disso, financiar e subsidiar esses investimentos, mas que, num estalar de dedo, numa primavera árabe, num choque de safra aí, enfim, mundial, numa
cachaça, que a gente diz aqui, mas numa vodka lá, nos cartéis aí dos barões, dos sheiks, a gente tem um grande desequilíbrio e é por isso que é tão grave a gente depender de commodities para a gente se desenvolver. Porque são preços altamente cartelizados, exatamente. São preços altamente cartelizados, porque quem manda e quem determina isso aqui são, né, a OPEP, enfim, todo esse baronato aí que não pensam, pode ter certeza, no futuro do Brasil e nem no futuro da humanidade, só pensam no bolso deles. Só voltando aqui para explicar, então. Então, houve uma participação maior do BNDES, como eu disse para vocês aqui, financiado a partir desses juros. E depois, quando o Temer assume a partir do golpe, e o Bolsonaro intensifica essa queda, o que houve foi o seguinte: falaram que a Dilma aplicou uma política desenvolvimentista, uma política completamente, né, heterodoxa, keynesiana, o que não foi nada disso. Quem se lembra que ela nomeou Joaquim Levy, ela tentou ali com Nelson Barbosa, tentou ali comprar uma briga com o sistema financeiro lá também no início no final do primeiro mandato, reduzindo na marra a taxa de juros, que isso também não dá certo, mas ela conseguiu criar esse caos econômico que foi colocado como culpa da política econômica não liberal, ou seja, desenvolvimentista, o que não tem nada a ver, porque você não faz desenvolvimentismo com a quantidade de isenções fiscais, com a quantidade, na taxa de juros pelo menos, paga ali elevada. Você não faz desenvolvimentismo nessa lógica. A nossa concepção e o projeto que eu venho mostrar para vocês é diferente. Mas houve essa criminalização das políticas de crédito público, das políticas de fomento à indústria nacional, a partir das caricaturas e das contradições dos governos petistas, dos governos de esquerda que passaram pelo país. E aí houve a ascensão do liberalismo, Partido Novo, esse Zé Postinha, daquele, como é que chama lá, aquele Kim Kataguiri, aí, MBL, não sei das quantas, eles vieram essa ascensão e aí eles, a partir disso, ganharam o debate público. Ganharam as redes sociais, porque naquela lógica fazia sentido, né, você chegar e cair no conto do vigário, cair na ladainha besta, superficial, de que o Estado está muito gordo, o PT roubou na Petrobras, não sei o que, tá vendo, não funciona isso aí de crédito, de BNDES, isso aí tem que privatizar tudo, caramba, 4. Exatamente foi isso que aconteceu e eles ganharam o debate público e chegaram no poder a partir de um golpe e começaram a criminalizar totalmente as políticas e vamos dizer, o legado de Getúlio Vargas. Porque tudo isso é Getúlio. Petrobras é Getúlio Vargas, não é do PT, não é de Lula, é de Getúlio Vargas. BNDES é de Getúlio Vargas, CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, Correios também, ele que fundou a primeira entidade de Correios, que depois virou Correios, etc. Enfim, Getúlio Vargas, e esse legado que está sendo destruído é um legado de Getúlio Vargas propriamente, que é uma tentativa de acabar, por uma vez por todas, com a era Vargas e o seu legado para a história do Brasil. E aí eles começaram a cortar, de maneira que em 2018, depois do Temer ter assumido, aprovada a PEC do teto, acabado com a TJLP, criado só a TLP, né, que é aquela taxa do BNDES de fomento, em 2018 chegou no pior registro de crédito público, que é o desembolso do BNDES, na história já registrado. Então chegou em 1% do PIB. Em tempos áureos, você pode ver ali pelo gráfico, chegou em quase 5%. Isso lá atrás era muito maior, tá? Na década de 80. Mas quando o Lula retomou ali nessa tentativa, chegou em quase 5% do PIB. E aí isso passou para 1% e está em queda agora no governo Bolsonaro. Tá? Aqui o último dado é de 2018, porque ele ainda não inteirou um ano de governo, mas depois eu vou atualizar aqui para vocês verem. Investimento público. Sabe qual foi a previsão de investimento público proposta pelo Bolsonaro na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, enviada para o Congresso Nacional? Podem reparar aqui. A menor taxa de investimento público prevista da história do Brasil, já registrado. O que dá, se vocês conseguirem ver aqui mais ou menos, mas é basicamente 19 bilhões de reais. 19,3 bilhões de reais previsto para 2020. Isso porque está previsto. Porque a tendência de quando está previsto é no futuro, no ano do gasto dessa, né, que estava previsto, é você contingenciar. Então é diminuir. E já é um absurdo você estar em 19 bilhões. O Brasil tinha uma média de investimentos anuais de 80, 90, em tempos áureos 120 bilhões, que é o mínimo ali, né, não é nem grande coisa comparado com a China, comparado com os Estados Unidos, para você desenvolver um país. Porque é o investimento público que cadencia o investimento privado. É o investimento público que consegue assumir riscos de obras que o capital privado não quer assumir.
Ou seja, você vai construir uma ferrovia gigantesca, você vai construir uma usina hidrelétrica, que o lucro previsto daqui 20 anos. Porque liberal, hoje, até o professor Marco Antônio Villa, eu estou até me surpreendendo com os posicionamentos dele recentemente, viu? Eu não esperava, não. Mas ele estava lá no Jornal da Cultura e falou, pô, liberal gosta de tudo pronto. Liberal chega aqui para falar o discurso liberal, não, deixa o governo gastar, deixa o governo fazer a indústria, deixa o governo fazer a parte mais difícil, e o liberal chega só, põe um consórcio, uma licitação ali e compra pronto. Aí é fácil ser liberal, né, nesse país. E é isso que eles estão propondo, é isso que os liberais hoje estão propondo no nosso país. Então, a menor taxa de investimento público já registrada na história. Aí eu vou ler para vocês, está meio pequenininho, porque é muito importante, porque você tem um comparativo do investimento público e do investimento privado. Porque geralmente quando o pessoal criminaliza o investimento público, eles falam assim, não, porque investimento público não precisa. O investimento privado tem que assumir mais protagonismo no bolo todo ali do que o investimento público. Aí eu vou ler isso aqui para vocês, que é um gráfico do Manuel Pires, um economista da GV que esteve com a gente lá no fórum, junto com o Ciro, no mês passado, tá? Lá na Fundação Getúlio Vargas, no Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Mostra que a taxa de investimentos públicos caiu de 4,06% em 2013 para 1,85% em 2017. Nível mais baixo já registrado. Então, é a menor taxa de investimento público já registrado. Passando para 2,43% em 2018. Teve uma sazonalidade ali, aumentou, e em 2009 voltou a cair, como eu já mostrei para vocês. Aí você fala, e o investimento privado? Caiu também. Ali, ó. Já a taxa de investimentos privados caiu nos últimos 5 anos, recuando de 16,85% em 2013 para 13,39%. Isso significa o quê? Significa que é a ladainha lá, o investimento privado assume, o investimento não dá, o país está quebrado, as empresas estão com passivos gigantescos. O Ciro sempre fala isso, que são 2 motores que eu vou falar mais para frente também, que é o endividamento das empresas, produtivas principalmente, e o endividamento das famílias. E aí eu falo naquela brincadeira do bolo, né, etc. Em termos de composição do indicador, o setor privado passou a ter um peso maior no total de investimentos feitos, ao redor de 85%. Já a taxa de investimento público caiu de 19% para 11%, isso no total. Então, comparando aquele investimento na parcela do bolo total. Tá? Agora, não é que o investimento público aumentou. O investimento privado aumentou, o investimento privado caiu. Só que o investimento público caiu muito mais. Então, proporcionalmente, aparece ali no bolo todo, no resultado final, que o investimento privado ocupou uma parcela maior na somatória total dos investimentos. E é bom falar que na década de 70, final ali na década de 70, no auge do segundo PND, chegou a passar de 40% o investimento público em relação ao PIB, tá? Sempre. Aqui uns gráficozinhos, está meio difícil de ver, mas é bem simplesinho também, e a gente não vai entrar muito no mérito, é só para ter uma ideia de como essa crise está muito grave. E foi uma somatória daquele negócio que a gente falou lá no início, total, e que a gente postergou e isso estourou agora de uma vez só. Isso aqui é uma comparação com outras crises que o país viveu, e aqui são os meses que o país levou, que o Brasil levou, para superar a crise. Esse aqui azul é a última recessão. Olha quantos meses. E 100, né, porque aqui a saída da crise era, né, vertiginosa, como vocês podem ver. Eram picos, tinha crise, mas passou 2, 3 anos, já bum! Olha aqui, já passaram mais de 60 meses e a gente ainda continua, não teve nenhum pico novamente. Então o PIB aí crescendo 0,5, 0,8, agora não vai passar de 1%. Então tem uma coisa muito errada. E aqui embaixo também, só para mostrar para vocês, é a taxa de investimentos privados da construção civil, tá? Investimento em construção civil, também caindo pesadamente, tá? Chegando em 7,5%, e também o do maquinário. Você vê que houve um tombo pesado aqui a partir da década de 80, né? E até chegar em 2018 nunca recuperou patamares antigamente registrados. E tudo isso significa o quê? Tudo isso vai dar e vai resultar em quê? Evolução do desemprego. Tudo isso que nós estamos falando aqui, da destruição da indústria, da manutenção do pilar macroeconômico, do não sei o que lá das quantas, tudo isso vai gerar essa tragédia, que é a tragédia brasileira, que você vai em Santos, que você vai em Salvador, que você vai em São Paulo, que você vai em Porto Alegre, e todos nós vamos reconhecer a mesma tragédia, que é o desemprego. 13,9 milhões de desempregados era o número entre dezembro, janeiro e fevereiro de 2019. Isso recuou um pouquinho e voltou a aumentar agora no último indicador do IBGE,
está na faixa de 12,2 milhões de desempregados, que não é nenhuma melhora significativa. Tinha caído para 11,8 e agora voltou a subir. Então, quer dizer que esse governo está no caminho errado e persiste. E aí vai acontecer um negócio para vocês, pessoal, que negócio é uma palavra difícil, mas não tem nada de difícil aqui. É um negócio que chama histerese. O que é histerese? Histerese na física é uma coisa assim, é um fenômeno que acontece o quê? Que uma determinada substância, um determinado objeto, ele se torna imutável, mesmo com estímulos e mesmo com o passar do tempo. Então ele é muito inflexível. Ele fica naquela coisa que ele não muda a sua realidade. Não muda. E o que está acontecendo aqui, alguns economistas têm defendido, é que o que está acontecendo hoje no Brasil, eles nomeiam isso, que é o efeito da histerese, tanto no mercado de trabalho, quanto nas indústrias e nas empresas do nosso país. E o que isso significa? Significa o seguinte, repare que você tem aí um camarada que já está há 3 anos desempregado. 3 anos desempregado. Bom, lá tem gente até 4, 5 anos, tá? Isso aí, 3 anos é uma média aí dos desempregados. O cara ficou 3 anos fora do seu posto de trabalho original. O cara ficou 3 anos sem receber o seu salário. O cara ficou 3 anos, né, com aquela... Muito provavelmente teve que cortar plano de saúde, cortar a escola privada, cortar um monte de coisa. E muito provavelmente, como ele está desempregado, se ele estiver ali na informalidade, ganhando muito menos do que ele recebia antes, ele não vai conseguir também pagar um curso de requalificação. Tá? E o que acontece? Muito provavelmente, quando ele voltar, beleza, a economia voltou a crescer, esse cara não vai estar mais apto para trabalhar na área. Porque já vai ter muita gente que já vai ter acabado de se formar e vai estar lá. Então o cara não vai conseguir mais voltar para a área dele. O cara vai ficar defasado. E isso é o efeito que é o pior e o mais pernicioso dos efeitos das consequências de uma crise econômica prolongada. É o efeito histerese, tá? Então isso é muito grave e é muito importante com que isso aconteça. E na estrutura produtiva é a mesma coisa. É a mesma coisa porque na estrutura produtiva, nas fábricas, o efeito histerese nas fábricas é o seguinte, é quando uma empresa também fica 2, 3 anos sem operar, ela não declarou falência, ela interrompeu a produção, fica 2, 3 anos sem produzir, e quando a economia volta, tem uma demanda ali, surgiu uma demanda, etc., essa empresa também não vai estar com condições tecnológicas suficientes para voltar a ser competitiva. E muito provavelmente vai ter uma outra empresa que surgiu ali, né, na ascensão, ali na volta da economia, que vai ser muito mais produtiva, vai produzir em escala, vai produzir com menos custo, com mais sofisticação tecnológica. Então aquela empresa possivelmente vai estar condenada à falência. Então esse é o efeito histerese, que é o efeito mais grave, a consequência mais grave da crise econômica. Aí, falando um pouco de juventude, porque a gente estamos aqui para falar de juventude, né? Estamos aqui porque está sendo formada aí a juventude, vão ter muito trabalho pela frente. A missão é grande, como vocês estão reparando aqui, mas vai dar tudo certo. Vamos eleger o sino em 2022, essa é a nossa meta. E vamos lá. Por que é tão importante a gente falar de juventude? Porque a juventude é a mais afetada pelo desemprego. Repare aqui, ó, a faixa de desemprego, a proporção de desemprego entre 18 a 24 anos. 25%. É muito superior à média, né? A média, como eu falei, que já é altíssima, tá? A média, geralmente, hoje, né, os Estados Unidos está inteirando aí agora a mais baixa taxa de desemprego da história, 3,2%. A nossa, hoje, de desemprego geral, está em 13%. Aí, entre os jovens de 18 a 24 anos, está em 25%. Que futuro nós vamos querer para esses jovens? Que futuro esses jovens vão, se ficarem na faixa que talvez o ápice, né? Eu estou com 22 aqui, a gente, estamos no ápice da vida, estamos fazendo uma faculdade, querendo entrar no estágio, querendo ali começar a nossa carreira, e o país vai lá e te entrega aqui, ó, 25,3% de desempregados. Aqui entre 14 a 17 é muito maior, mas é porque também hoje houve uma diminuição muito grande do trabalho infantil, etc. Então a gente também não considera muito. Para avaliar o desemprego na juventude, a gente avalia entre 28 a 24 anos. Tá? Entre 25 a 39 também está em 10%, entre 40 a 59, 7%, etc. E isso também tem um fator que muitas das pessoas que estão nessa faixa de 40 a 59 partiram para a informalidade, então eles não são mais considerados desempregados, né, porque já ficaram também muito tempo, como eu falei, pelo efeito histerese, sem emprego.
e também partiram para abrir um negocinho, né, micro, pequena empresa, etc., tocar alguma coisa ali em parceria com algum familiar já existente, etc. Quem conhece essas duas fotos aqui? Aqui em Santos tem, né? Rappi, tem tudo, né? Uber, não sei o quê. Não sei se é igual lá em São Paulo, mas você repara que é muitos jovens que tem no Rappi? Acho que a maioria, tá? Não sei, eu pelo menos lá em São Paulo, 80% dos entregadores de Rappi são um molecão. Até para conseguir, os caras tá zoando ali, mas é verdade. É até para, né, ter o gás lá, pá, não sei o quê. Não deu certo, não deu muito certo. Mas é isso. Então o jovem, o camarada tá lá, pô, às vezes tem um filho, às vezes está lá se ferrando, não consegue mais pagar a faculdade, se endividou lá, tudo. Aí também acabou a faculdade, o FIES, o cara tá ferrado, precisa pagar o FIES depois. O que o cara vai fazer, meu irmão? O cara vai por isso aqui. No Uber já é um pouco mais diferente. Porque no Uber, eu não sei se também é muito parecido lá aqui como São Paulo, mas eu acredito que deva ser. No Uber você tem muitos caras já formados com pós-graduação, né, que já você pega a história, eu sempre converso com o Uber. E 80% das vezes eu sempre me deparo com uma história absolutamente triste, mas que é o retrato, né? Então é um cara que, pô, engenheiro, pô, era funcionário de TI, trabalhava na IBM, trabalhava, pô, na Google, caramba, 4. Então, é essa a história do Brasil, essa é a realidade hoje brasileira. Sabe? Isso é muito grave, cara. Tinha um cara que estava fazendo Uber, que o cara estava o seguinte: olha, eu fiquei desempregado por 3 anos, não consegui voltar para a minha área de atuação. Aí eu estou agora fazendo um emprego todo dia, trabalhando 10 horas por dia. E no final de semana eu trabalho 15 horas no sábado, 15 horas no domingo, no Uber, para atingir lá o valor assim aproximado do que ele recebia antes. Porra, é a escravidão moderna. Se isso não é escravidão, eu não sei o que é. É que hoje é consentida, hoje é romantizada, né? Hoje vira filme. É foda, empreendedorismo, é carteira verde e amarela, né? Hoje é... Vamos trabalhar. Antigamente era legal, porque na questão do nazismo, você tinha lá, né? O trabalho glorifica o homem, né? Engrandece o homem. É isso que está acontecendo aqui. O trabalho liberta o homem. É a mesma coisa, sem a pitada, né, do extermínio em massa, enfim, que também, graças a Deus, isso já estão querendo voltar, esses vagabundos. A gente precisa estar atento para não deixar com que isso aconteça. Vamos lá. Isso aqui é um dado que também pegando essa questão do emprego, etc. O Brasil tinha 11,5 milhões de trabalhadores ocupados no setor privado sem carteira de trabalho e 24,1 milhões de profissionais na categoria de conta própria. Na categoria de conta própria, que é o romance, né? Que é o empreendedor. Agora, se abrir um carro de pipoca na rua, para os caras consideram empreendedorismo. O cara está fazendo ali para sobreviver. Você vai no metrô de lá de São Paulo, você pega um camarada ali vendendo uma bodeguinha ali, sabe, uma capinha de celular, uma água gelada ali no metrô, um fone de ouvido, né? Aqueles negócios para botar o GPS. Isso aí é empreendedorismo hoje no Brasil. E o cara ainda tem isso. Olha, repare a insegurança jurídica, né? Porque o segurança do metrô vai lá e aprende tudo, ainda dá uma porrada. Quando aprende toda a mercadoria, até mesmo o que ele conseguiu vender no dia. Aí o cara vai lá, tem 2 filhos para sustentar, está lá a mulher, está lá os filhos. E aí? Essa é a realidade hoje. E o número de indigentes aumentou muito. Se vocês passarem hoje por São Paulo, não sei que também aqui em Santos, cara, é absurdo. É um mendigo a cada esquina. A gente tá virando Mad Max, cara. Que é isso? É The Walking Dead aqui, pô. Que é isso? Imagina daqui no futuro. Imagina agora com esse governo que... Pelo amor de Deus. Vamos respirar um pouco aqui, senão a gente tem... Como diz o Ciro, eu tenho um infarto, que eu preciso... né? Enfim. E no mesmo período do ano passado, eram 10,9 milhões e 22,9 milhões. Ou seja, está aumentando. Está aumentando. Paulo Guedes, caramba, 4, enfim. Né? Falaram que vão salvar o Brasil, etc. Aí entra que o Ciro sempre fala, né? Ele foi zoado lá na campanha, né? A galera da campanha zoou ele, falou, né? Esse negócio aí de tirar o nome do SPC, você vai virar um pai de santo aí, vai virar Deus. Porque, pô, que milagre é esse? E tá aqui, ó. Endividamento das famílias, 64%. Isso aqui era o gráfico quando eu fiz esse PowerPoint há um mês atrás. Anteontem, a Mônica Lopretti, você viu, né? No Jornal da Globo, atingiu 65,1% das... Cara,
65,1% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas que país é esse, pô? Como é que você não recupera uma economia assim? Não recupera de jeito nenhum. Não tem milagre. Aí sim, aí pra você recuperar uma economia assim, você vai precisar de uma reza braba ali, né? Ou um negocinho. Caramba, aumentou. Aqui estava 64 em junho e o dado de hoje, inteirado aqui de setembro, né, o mais atualizado, que saiu no Jornal da Globo, 65,1% das famílias brasileiras endividadas. E por que é muito ruim você estar endividado? Porque quando você está endividado, é o seguinte, tem emprego, por exemplo, emprego em banco, emprego em consultoria, eu sou da área da economia, eu conheço bem isso, que é pré-requisito. Se você tiver com o nome sujo, o cara não te contrata. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil adotaram isso, antes não adotava. Eu estava conversando com os amigos meus que estão trabalhando lá concursados, eles também passaram a adotar isso. Pô, eu estou indo procurar emprego para me tirar a dívida, para me resolver meu problema, o cara chega lá e fala, não, opa, você está endividado aí, se você está endividado, você não consegue, né, ter alguma consciência ali para avalizar crédito. E a gente sabe que o problema não é esse, tá, gente? Não é a mediocridade da pessoa. A gente sabe que o que tem hoje no Brasil é roubo. Cheque especial, é juro de cartão de crédito, é juro de financiamento consignado, é roubo, tá? Não tem outra palavra não. E aí você parte também para o endividamento das empresas. Que o endividamento das empresas também é que o Ciro sempre fala, é muito grave. E aí eu vou falar aqui uma coisa curiosa, tá? Porque o que esses grandes liberais querem é que a gente volte a ser um fazendão, para eles venderem seus produtos, Apple, né, não sei o que lá das quantas, né, enquanto eles colocam na cabeça dos nossos economistas incautos, né, entreguistas, vermes, ou é burro ou está ganhando muito dinheiro por trás. Tá? Só esse é o diagnóstico. E aí está o seguinte, dentre os setores pesquisados, a indústria encerrou o ano de 2017 com maior nível de endividamento, 54,6% dos ativos totais. O setor comercial, que é o setor de serviços, vamos lá, 53,2% dos ativos totais. E o setor de serviços aqui com 41%. Então, o setor comercial e o setor de serviços com 41,5%. O setor de serviços ainda é mais tem uma pequena diferença, mas acho que não vale a pena a gente falar aqui, até pelo adiantar da hora. E, por sua vez, o setor, o que é o setor primário? O setor primário é o agronegócio, que não paga, né, imposto territorial, né, que é 1%, que o Ciro sempre fala, não, paga 1%. IRTF, etc. Enfim. Agro e mineração, a somatória dessa brincadeira toda, 39,1% dos ativos totais. Tá? Olha a diferença do endividamento da indústria e do endividamento aqui, tá? Do agronegócio. Né? Então, já está começando a surgir efeito, a fazer efeito. Então, a gente está virando realmente um fazendão. A gente precisa tomar cuidado. Tá? Então, daqui a pouco, só lá Deus sabe o que nos espera. Déficit público. No 5º ano seguido de rombo, contas do governo têm déficit de 120 bilhões em 2018. Sabe qual que é a previsão do déficit também para 2019? 139 bilhões. É a previsão agora no primeiro ano do governo Bolsonaro. Tá? Cara, alguém lembra da tal PEC do teto, emenda 95? Que quem redigiu ali foi o senhor ilustre ex-presidente do Banco Central de Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Henrique Meirelles. Ele redigiu a emenda constitucional, que é uma perversidade do ponto de vista técnico, econômico e do ponto de vista democrático, jurídico. Como é que uma das atribuições, quando um cidadão vai votar, vai escolher um candidato, ele escolhe, pode estar não conscientemente fazendo isso, mas nas propostas isso está absolutamente incluso. Você vota num determinado governo, num determinado partido, um candidato, pela sua proposta de política fiscal, pela sua proposta de política monetária. Você vota. Quando o governo chega e fala, como o Ciro fala, vou tirar o nome de todo mundo do SPC, vou ampliar o investimento público, vou recuperar as obras paralisadas. Ele está votando em política fiscal. Ele está escolhendo uma determinada política fiscal. E o que o Michel Temer, golpista, fez com o Henrique Meirelles, amigo do Lula, foi o seguinte: 20 anos você faz uma mesma política. E o canalha do seu Michel Temer nem teve voto para isso, tá? E ele decidiu a política fiscal do Brasil por 20 anos. Por 20 anos, cara. Porra. Nem para deputado. Ele não ia entrar nem para deputado. Ele ficou ali, ele assumiu porque um cara... Ele não atingiu... ele ficou como primeiro suplente e ele assumiu quando ele virou...
Na época ainda não tinha o coeficiente, mas ele ficou como suplente. Mas aí um cara, acho que saiu para assumir o ministério no governo Lula ainda, ele acabou entrando e se tornou presidente do Congresso Nacional. Então, cara... 4 milhões de empregos e que o déficit em 2 anos ia ser superado. Foi aprovado em 2016, a gente está em 2019, vai inteirar 3 e tá aí, ó, a previsão, ó, o negócio. É a mesma coisa com reforma trabalhista, você lembra? Reforma trabalhista? Exatamente. Não tem investimento nenhum. Se você colocar em termos reais, é nada. Então, assim, é um absurdo. E é isso que está vindo para cima do país com historinha. Novamente, criar um inimigo, criar e colocar isso na cabeça das pessoas e vocês falam assim, ó, e agora? Tá aí, ó, reforma trabalhista aprovada, vai gerar 1 bilhão de empregos. A reforma da PEC do teto, agora a reforma da Previdência, agora vai, né? Vai resolver o déficit, vai privatização, porque eles vão dando uma desculpa atrás da outra, porque não resolve. Então, ó, depois da reforma da trabalhista, precisa da reforma da PEC do teto. Não funcionou, a gente vai precisar de mais uma reforma. A reforma agora vai, a reforma da Previdência. Opa, não funcionou, a gente vai precisar de mais uma reforma tributária. Não, mas não vai funcionar, agora a gente precisa das privatizações para fazer. É isso. E eles vão dando uma desculpa atrás da outra e a gente vai entregando o nosso país. E os direitos sociais também indo para o gargalo, tá? E aí você vê qual que é o resultado disso prático, né? Para além do desemprego, você tem lá 14 mil obras inacabadas no Brasil. E como destravá-las? Isso é na Exame, tá? Na revista. Saneamento tem 13,5 bilhões em obras paradas no país. Saneamento, coisa, né? O nosso povo aí morrendo aí, né? Com as epidemias do século XVI, XVII, voltando aí no Brasil. Por quê? Porque não tem dinheiro para postos de saúde repor estoque de vacina. E porque também não tem dinheiro para você fazer saneamento e exterminar aí na raiz, na fonte, esse tipo de catástrofe. Então é o nosso povo sofrendo a amargura do que é um governo entreguista, um governo golpista, agora um governo entreguista, mas que foi eleito, tem a legitimidade do voto, mas também a gente tem que fazer uma autocrítica para entender como esses caras chegaram lá. E é isso que é a grande diferença do Ciro e como a gente se propõe a construir um projeto alternativo para o nosso país. E é por isso que o próximo slide... Sem dúvida. É assustador. Você pega aquela Damares, aquele... Como é que chama o outro? O Weintraub lá. Não, ridículo. Geral, social. Civilizatório, não? Negócio. Exatamente. Fora disso. Em curto prazo a gente não vai conseguir, é lá na frente, claro. Totalmente certo. Acabou. Exatamente. 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 Não, e se a gente perder o bonde agora, talvez nunca mais a gente vai conseguir recuperar isso até para os nossos netos. Exatamente. É a última oportunidade. Em tudo, qualquer cidade. E fazer com que esse projeto seja difundido por todo o Brasil. Esse é o nosso grande objetivo. Até por isso que eu venho com o maior prazer aqui, estou também percorrendo o estado, para a gente poder difundir esse projeto para todos, para a gente ficar municiado e poder enfrentar o debate. Enfrentar o debate, levar isso e colocar como aqui, ó, uma coisa falada 1000 vezes ali no ouvido da pessoa, uma hora entra. Se não, às vezes pega no tranco mesmo, não tem jeito. Vamos lá e você vê a China agora. Saiu também uma reportagem da China que a China vai, né, tá virando, só que foi aqui isso que o senhor falou, 30 anos. 30 anos foi o tempo que a China precisou para chegar hoje, e agora mais uns 10 para ela se tornar a primeira economia do mundo, mas já está aqui, ó, para passar os Estados Unidos. E se não tiver uma guerra antes, a gente
Mas vamos que vamos. Porque o que o senhor falou é exatamente o próximo slide que nós entramos aqui. Porque o que o nosso povo, o que o nosso país, o que a gente precisa se reaglutinar, que a gente precisa debater é uma estratégia de um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, e principalmente com diagnóstico. Porque as saídas elas estão dadas. Porque o diagnóstico foi muito minucioso e muito correto. E o Ciro tem levantado isso há uns 3 anos. Quando ele formulou o melhor projeto que ele colocou, né, ali para juízo do povo nas eleições de 2018, o diagnóstico era todo esse. Tudo que a gente está falando aqui é o que está acontecendo, e que todos os economistas agora estão dando razão. Quando ele falou lá do negócio do SPC, todo mundo falou, deu risada, né? Aí saiu agora, hoje, né, no Jornal da Globo, aí você pega aquele canalha lá do, como é que ele chama, aquele Carlos Alberto Sadenberg, e fala, realmente, com as famílias endividadas ali vai ser difícil, a gente... beleza, cara. Então, o crédito... Não quero personalizar o crédito em uma só pessoa, mas ele é um símbolo da luta, e eu acho que tem toda uma equipe econômica, tem toda a militância, todo um partido que está se reconstruindo a partir da luta encabeçada pelo Ciro e pelo PDT, pelo nosso partido. Então isso é muito positivo. E aí vai, com o diagnóstico correto, a gente não precisa chegar muito longe. E aí você vai para as propostas de melhorias e de, vamos lá, enxergamos onde está errado, onde está sangrando, vamos saturar, vamos fazer não sei o quê, e você chega, por exemplo, no programa Nome Limpo, que é o programa que o Ciro propôs na campanha para acabar com as dívidas, o endividamento das famílias. O endividamento das famílias. Tá ok? É como eu diria, tá ok? Então, e o Ciro propôs isso, ele foi taxado de idiota até durante a campanha, e ele enfrentou. O cara é corajoso, viu? O cara é corajoso, porque ele foi no Jornal Nacional e falou, tá aqui a cartilha, ô William Bonner, vem cá, eu te explico. Você não está entendendo, eu te explico. Agora me dá, o William Bonner não deixava o Ciro falar no Jornal Nacional, impressionante. Enfim, mas que basicamente isso aqui se resume em quê? Se resume que o endividamento médio das famílias é de R$4.000. Só que isso, a conta de R$4.000 é um endividamento médio com juros embutido. Hoje você tem os leilões do Serasa, os leilões da Caixa Econômica, enfim, todo para renegociação da dívida, que chegam a ter um desconto de até 95%. Você viu, né? Saiu já, ó, mais um ali. E o Ciro é o louco, né? Tá sendo no Jornal Nacional. Olha, esse pessoal, eles são uns vermes, viu? E a gente não vai melhorar, não, vai piorar. Eles vão continuar sempre desmoralizar e no fim é o que está certo. Não, claro. Não, projeto de desenvolvimento. Mas isso aqui também, porque isso aqui quebra o banco. Os bancos, aí os bancos se aglutinam e falam, não, vamos ridicularizar esse cara. Porque o que acontece é o seguinte, isso aqui ele pega o quê? Ele pega o Banco do Brasil, ele pega a Caixa Econômica Federal, ele pega o endividamento médio, faz com a força do governo uma negociação nacional. Essa dívida vai cair, né, para a média de 1.200 ali, isso foi tudo calculado, tá? Tava R$1.200 a R$1.400, que é a dívida total que vai sobrar para essa família, e você parcela isso em 40 meses. Seria exatamente, é pago à vista. Exatamente. As pessoas têm, exatamente. E o leilão não seria substituído. Não seria uma coisa que, se a pessoa preferir, que ela preferisse, não, se eu tenho dinheiro para inteirar à vista, aí beleza. Só que aí a gente sabe que a maioria das pessoas não tem. Então a gente faria esse parcelamento. E aí sabe quando daria a mensalidade, que nem o Ciro fala? R$40 por mês. Então aí que tem o sistema aval solidário, que é o que o Ciro propôs. Porque muita gente falou, pô, mesmo R$40 por mês, às vezes a pessoa não está empregada, às vezes não consegue. E aí você cria o sistema de aval solidário, que você aglutina um grupo de 10 pessoas, tá? Você aglutina um grupo de 10 pessoas, que são pessoas assim, mais ou menos com o mesmo recorte social, que trabalham na mesma localidade, enfim, com a estratégia, com a quantidade de informações que os bancos têm hoje, a partir de Big Data, etc., você consegue fazer isso muito facilmente. Você consegue separar por perfis os endividados para mais ou menos ter uma certa proximidade dessas pessoas. E aí acontece o quê? Acontece que se você pôr um carinha do grupo lá não conseguiu pagar, você vai chegar lá e falar, pô, todo mundo divide, aí você divide para todo mundo, dá R$4 para cada um. Ali depois você vai ser ressarcido esse valor, e quem precisou colocar ali naquele mês uma mensalidade, eventualmente teria um desconto no futuro no total da dívida. Então esse é o programa Nome Limpo, né? Isso aí é baseado na experiência internacional comparada, etc. Não tem nada de
anormal e, como você disse, não foge muito do que já é feito, até mesmo no Brasil, e fizeram alarde e chamaram o Ciro de idiota. Outras coisas muito importantes também que a gente colocou é o Fundo Soberano, que é um fundo que a gente tiraria uma parcela das reservas internacionais que a gente tem hoje, que é aproximadamente aí 400 bilhões de dólares. A gente pegaria uma determinada 30%, 40%, o cálculo e o valor seria, né? E a gente aplicaria no fundo dos BRICS, tá? Internacionais, porque para a gente conseguir reduzir a taxa de juros interna ia ser uma batalha, não ia ser do dia para a noite, numa canetada, também não é assim. A gente ia precisar primeiro aprovar as reformas, né? Que a nossa reforma da Previdência, a nossa reforma tributária, voltar a ter uma sanidade fiscal e baixar os juros. Seria assim. Lógico que o Ciro já baixaria alguns percentuais, mas a gente queria ter juros 0,5, 0,25. Para isso, a gente precisa de uma força do Estado maior, né? Para que ele puder fazer isso. Então, o que a gente faria? A gente aplicaria esse dinheiro das reservas num fundo internacional com a premissa desse fundo refinanciar as dívidas das empresas nacionais. Então, as empresas brasileiras todas endividadas aqui buscariam nesse fundo financiamento com juros civilizados, com juros internacionais, que hoje, pasmem, está batendo juro negativo. Banco Central Europeu, Fed lá na briga com o Trump, etc., que o Trump tem bancado essa discussão, que o Fed também vai chegar a aplicar lá, a taxa de juro real está batendo 0,15% negativo. Tá? Então, basicamente, o banco te paga para você. Você toma o dinheiro do banco e o banco no final te paga. É uma loucura, mas é isso que está acontecendo no mundo, com a expansão dos passivos dos bancos centrais após a crise de 2008, para resolver toda essa brincadeira. E também as reservas, enfim, aqui tem uns gráficos da evolução das reservas internacionais. A gente, né, teve um boom aqui e aplicar esse percentual no fundo soberano. Enfim. E aí você vai para a reforma fiscal, tá? Que é uma coisa importante, porque para nós, a gente não quer fazer o ajuste fiscal porque quer colocar dinheiro na conta de banco, na conta dos juros. A gente quer fazer uma reforma fiscal para o Estado ter uma solidez e ter uma força do ponto de vista econômico, do ponto de vista do seu orçamento e da sua maturidade, né, do ponto de vista das contas públicas, para que a gente não fique mais ajoelhado em relação aos bancos, em relação ao capital financeiro. Se a gente tiver um Estado forte, um Estado com as contas todas em dia e que a gente der com o motor para poder potencializar o investimento público, a gente não fica refém desses caras e a gente vai conseguir reduzir os juros na marra e colocar um projeto de industrialização que vai aí, né, a gente vai colher os frutos daqui provavelmente uns 20, 30 anos, enfim. Mas logo no início a gente vai conseguir já pelo menos cair o desemprego, o Estado vai começar a arrecadar. As metamorfoses, né, as gravidades, né, que essa metamorfose vai produzir, vão secundarizar alguns problemas graves. Então o Estado vai ter, né, enfim, mas assim, a gente se tornar uma grande economia é isso, daqui para os nossos netos, um grande país, resolver tudo daqui 20, 30 anos. Mas logo a gente consegue reduzir o desemprego. Simplificação tributária, agora está em discussão a reforma tributária. A gente fez um seminário lá da reforma tributária no último sábado, lá com o Ciro, com o Mauro Benevides. A gente teve alguns outros professores também que debatem isso com uma primazia muito grande. E está lá a grande discussão, que é a simplificação tributária e a progressão tributária, que tem uma grande diferença nisso. A gente precisa simplificar, que é reduzir imposto sobre produção e consumo. Você criar um imposto único, um IBS que eles querem, juntar ISS, ICMS, enfim, tudo no imposto só, fazer talvez a arrecadação disso nacional e depois você repartir proporcionalmente para os estados. Enfim, tá, essa discussão está sendo feita, que é a simplificar, porque você já ajuda muito as empresas, porque as empresas gastam hoje muito dinheiro com escritórios de advocacia de direito tributário, porque a estrutura é esquizofrênica, anacrônica, e você tem aqueles relatórios, enfim, de cobrança de tributos, etc., que é uma loucura. Então, o cara gasta muito dinheiro naquilo. Então, com a simplificação tributária, uma paginazinha, 2 paginazinhas, o cara vai lá, faz tudo pela internet hoje em dia e alavanca a produtividade dele e ele faz aquele gasto que ele estava gastando com o escritório de direito tributário, ele pode aumentar o investimento, pode pagar melhores salários, enfim, pode arcar com crises, enfim, várias coisas. Mas também precisa ter uma progressão tributária, que é você desonerar, diminuir a carga, né, e o peso da incidência sobre os impostos cobrados na produção e no consumo,
e começar a taxar renda, começar a taxar distribuição de lucros e dividendos, ou seja, no final da cadeia. Então o empresário já está aqui, começou a produzir, comprou, abriu a fábrica, comprou o maquinário, contratou os trabalhadores, começou a colocar a produção dele. Lá no final ele vai pagar o imposto. Porque se o cara já paga o imposto aqui no início, como, né, muito imposto hoje, né, ICMS, enfim, sobre consumo, etc., você potencializa o risco do investimento, porque você não sabe qual que vai ser o retorno. Lá o cara já não vai ter mais risco, porque o lucro já vai ter chegado. E aí você taxa lá. Entendeu? É muito mais fácil. O cara vai ficar, pô, beleza. Então aqui lucrei, pá, então já taxa no lucro que já está uma maravilha. Na verdade, a taxação sobre a distribuição de lucros é quando você já tem o lucro e você reparte esse lucro entre os acionistas e etc. A contribuição do lucro ela é diretamente em folha. Tá? Essa é a principal diferença. Mas não há também, repare que a gente não vai fazer bitributação. Porque pode ser o pessoal falar, a contribuição para lá do lucro líquido, você desconta em folha, etc. Você pode criar ali um mecanismo de bitributação. Mesmo que também a característica dos impostos são um pouco diferentes também. Até porque a contribuição do lucro líquido também já está diretamente para financiar a Previdência. É mais ou menos um gasto indexado. Tá? A alíquota muito pequena até, enfim, bem pequena. Na verdade, a gente quer aumentar a incidência dessa taxação na distribuição para pegar toda a cadeia. Não só pegar ali o cara, né, o dono da empresa, mas pegar os acionistas, etc., para onde esse lucro também vai ser distribuído. E aumentar a incidência e o valor, a porcentagem dessa cobrança em relação e também a gente não pode aumentar a carga tributária. Então, a gente vai reduzir lá enfim, desconto em folha, vai passar para a reforma. Eu não tenho todo o arcabouço técnico para falar sobre ela aqui, ainda estou estudando também, estou focado em algumas outras coisas, mas eu recomendo que assistam o seminário que está lá na internet, que aconteceu sábado lá em São Paulo, está lá no YouTube. Mas uma boa pergunta. Exatamente, eu acho que o objetivo inclusive é esse. Aí só tem um período que é o período que eles chamam de transição, né? Que aí no período de transição, porque na mensuração a proporção ainda não vai, pelos cálculos que a gente estava vendo lá, que pelo menos foi apresentado lá no seminário. Depois eu vou passar o link aqui para o Isaac, para ele passar para todo mundo dar uma olhada, que foi realmente bem fantástico. E aí, só que ainda teria alguns desequilíbrios, principalmente, e aí você não conseguiria apoio da base dos parlamentares de determinado estado, dos governadores para votar. Então eles queriam tentar algo que fosse... só que a que está sendo aprovada, ela nem entra. A nossa que a gente quer apresentar um projeto alternativo, né, um substitutivo, e apresentar com essa discussão de justamente unificar tudo na brincadeira. E então uma contribuição muito boa aqui para o debate da reforma tributária, né? De novo, passar para o Isaac lá o link, depois ele vai encaminhar para vocês do seminário lá com o Mauro, o Ciro participou, o Orair, também o cara lá do Senado, um técnico. Foi um debate muito bom e entra muito nessa linha. Então depois, se vocês também talvez transmitirem aqui, depois se vocês quiserem fazer um dia aí, acho que seria uma boa pedida. E já que isso aqui está em pauta, a reforma tributária agora que está sendo discutida, é o que vai estar em pauta. Passou Previdência agora, aprovada no Senado, vai voltar, mas aí o grande foco agora vai ser a reforma tributária. E aí então, só para finalizar aqui a apresentação, a gente entra também em alguns complexos, que são os complexos industriais, que o Ciro falou assim, que é discutido com a equipe técnica, etc., que a gente já observou quais são vamos dizer, aonde a gente já tem mais ou menos um terreno fértil, um terreno que a gente, se não dá qualquer impulsionada, a gente vai conseguir desenvolver rapidamente, vai conseguir gerar um polo de empregos, vai conseguir aumentar a arrecadação. E a gente identificou 4 complexos industriais para que a gente pudesse ter como pelo menos um foco nesse primeiro momento de reconstrução, porque a gente sabe que não dá para abarcar tudo de uma vez. Então, se a gente tiver um foco aqui para primeiro reestruturar novamente, depois a gente ir ampliando, a gente ter sucesso, que é o Complexo Industrial da Defesa, que esse aí já vai micar agora, se o Ciro não for eleito, porque o Ciro é o único que é contra o acordo da Boeing com a Embraer, porque aí você vai vender todo o pacote de engenharia, tecnologia, e isso está incluso, sim, o pacote de defesa, mesmo que não em termos contratuais, mas quando você exporta a tecnologia, quando você exporta as mentes, quando você exporta todo as ferramentas ali de trabalho, de pesquisa e desenvolvimento, você está colocando tudo no mesmo bolo. Então você exporta também
as tecnologias e as pesquisas que estavam sendo feitas para desenvolver aviônica militar, para desenvolver cargueiros, para desenvolver veículos aéreos militares, enfim. Complexo industrial, óleo e gás e bioenergia, que é aproveitando já essa primazia que nós já temos em petróleo, em etc., com a Petrobras, refinarias, etc., retomar as obras paralisadas e explorar mais algumas coisas que também são oriundas desse setor, e também a bioenergia, que a bioenergia a gente tem um projeto muito interessante, que até o professor Gonçalo Pereira, não sei se vocês já ouviram, né, falar dele, que é o cara lá de Campinas, da Unicamp, lá do Laboratório de Genômica, que ele produziu uma espécie de cana de segunda geração, que é uma coisa fantástica, e tem todo um projeto por trás a partir da utilização da plantação daquilo como energia, desde para ser veiculado nos carros, para ser veiculado também em alguns processos produtivos, e para vincular isso a uma monetização com ele pode explicar melhor isso também, ele também já deu uma aula lá na Escola de Candidatos e vai falar um pouco mais sobre o projeto, que a gente vai convidar ele também para fazer mais opinião novamente. Então, um cara fantástico, isso aqui é um projeto muito interessante. E o Complexo Industrial do Agronegócio, que a gente foi lá com o Ciro na AgriShow, lá em 2018, ano passado, lá acho que foi no primeiro semestre, um pouco antes de começar a campanha. A gente visitou lá a AgriShow, e a AgriShow é a maior feira de agronegócio do Hemisfério Sul, lá em Ribeirão Preto. E a gente viu coisas fantásticas lá. Porque quando a gente fala em Complexo Industrial do Agronegócio, não é justamente a plantação, né? Isso é a parte primária, o setor primário. Mas a partir disso você pode desenvolver um setor de indústria para produzir tratores, para produzir fertilizantes, para produzir Embrapa, sementes geneticamente modificadas, etc., com ciência, pesquisa, desenvolvimento, a academia toda ali vinculada, desenvolvendo e pesquisando. E, enfim, para você gerar e agregar valor na escala produtiva, agregar também, para além de agregar valor, você agrega ciência, tecnologia e desenvolvimento, e você também gera automaticamente um polo de empregos também nessas cidades que só vivem do agronegócio, porque a gente sabe que o agronegócio hoje não emprega ninguém, porque é tudo máquina, né? E hoje em dia, mesmo aqueles que são empregados, são em condições precárias, semi-análogas à escravidão. Então, se a gente desenvolve indústrias a partir disso, a gente consegue levar essas indústrias aí para o interior, né, para os interiores, não só de São Paulo, como de outros estados do Brasil. Isso já dá, porque a gente viu na AgriShow, a gente visitou alguns estandes de algumas empresas brasileiras, que são o seguinte, não é a empresa, não é a Valtra, né, que, enfim, produz o trator. A maioria das empresas são todas estrangeiras, mas existem empresas brasileiras, e a gente contabilizou ali umas 20 e poucas, a gente visitou algumas lá nos estandes na AgriShow, de que essas empresas elas produzem as peças adaptadas, e elas produzem em território nacional, para quando chega o veículo lá sei lá, tem alguns tratores da Itália. Os caras falaram agora os países, eu não vou me lembrar todos. Eu me lembro que tinha um trator italiano lá. E que eles readaptam com peças, né, produzidas justamente para o nosso solo, para o nosso bioma, para a nossa biodiversidade, que precisa de algumas alterações do projeto. E são empresas brasileiras que produzem isso. Então, por que essas empresas, aos pouquinhos, com o processo de engenharia reversa, etc., a gente não consegue também depois produzir os próprios tratores e gerar? Então, esse é um polo muito interessante. Também o Complexo Industrial da Saúde, que é o complexo ali que abarca tudo. Abarca desde mecanismos de diagnósticos médicos, que isso aqui é muita tecnologia envolvida, máquina de tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética, etc. Isso aqui hoje você chega lá, você vê Siemens, né? Você vê, enfim, tem todas essas empresas, e a gente precisa tentar de alguma certa forma produzir isso, e já o Ciro tem um estudo muito bom que ele consegue, a partir do aproveitamento de algumas patentes vencidas, também produzir desde as coisas mais simples, que é maca, cama hospitalar, utensílios, né, descartáveis, etc. A gente produzir aqui, que já gera uma certa cadeia, mas também mecanismos mais sofisticados, inclusive de próteses. Não só próteses dentárias aqui, mas próteses ósseas, etc. A gente dá para produzir também, que a gente tem uma possibilidade. E está sendo discutido também a inclusão de mais 2 complexos industriais, tá? Que é o complexo industrial do esporte, que abarca, e aí isso seria mesclado com um programa nosso que a gente vai fazer em nível nacional de educação, aproveitar a primazia que a gente tem. E se você pegar todos os países do mundo, os países que mais crescem economicamente, sempre acompanham um bom sucesso nas Olimpíadas. Não sei se você já
repararam isso. Isso tem tudo a ver, porque você começa a ter justamente nas universidades treinos, ou seja, muita gente ganha bolsa nas universidades para fazer esporte, etc. E você gera um complexo fantástico. E o complexo industrial do esporte, como por exemplo, a gente tem Penalty, a gente tem Topper, a gente tem, enfim, empresas brasileiras que muitas vezes são secundarizadas e as pessoas preferem usar Adidas, usar Nike, etc. Que é um polo que está tudo produzindo em Taiwan, nesses países asiáticos, remessa de lucro para os Estados Unidos e está aí. A gente, né, podendo produzir aqui, então, o complexo industrial do esporte, que a gente está pensando, em concomitância com uma política nacional de integração educacional voltada também ao esporte, é uma política de educação integral, nacionalizada, com metas, tudo bonitinho, como o Ciro e o pessoal lá do Ceará já faz muito bem. E também o complexo industrial, o que eu vou dizer assim, que é o complexo industrial que eles costumam dizer da economia moderna, mas principalmente voltados para produção de jogos eletrônicos, jogos de videogame, consoles, etc. A gente tem um mercado fantástico no Brasil, a gente já está planejando uma ida do Ciro na Campus Party e também numa outra feira de jogos, que é uma das maiores feiras também que acontece aqui. Isso é uma economia que a gente não tem noção, que eu não tinha noção. Eu fui recentemente colocado com esse debate a partir de um grande especialista na área que foi lá, a gente foi lá no partido, conversou com a gente, já que vamos marcar uma reunião com o Ciro, porque é uma indústria fantástica, que agrega muito valor, ela entra para produzir as demandas das profissões modernas, que é as profissões de designer gráfico, de designer de jogos, etc., que é tudo robotizado, tudo, né? E aquela coisa, e isso está crescendo muito no Brasil, muito mesmo. E no mundo inteiro também, tá? Mas o Brasil já possui também algumas indústrias independentes que estão na raça, sozinhas, produzindo isso e produzindo sofisticações, enfim. Que é isso que a gente tem que entrar também, pensar no mercado moderno, e a gente precisa, talvez, eventualmente encaixar. Os Estados Unidos faz muito bem isso, Portugal especificamente na área de jogos, mas a gente pode explorar um mercado fantástico aqui no Brasil, porque você já começa com o mercado interno. Se vocês pegarem aí, é engraçado, porque estou aqui com a minha companheira também, a Bárbara, né, que tem filhos, etc. E aí a gente chega lá, às vezes, para brincar no final de semana com eles, e a gente está lá, um joguinho que quando eu tenho 22 agora, quando eu tive PS3, PlayStation 3, quando eu jogava, e aí foi meu último videogame. Aí eu parei, eu entrei na vida política, que não dá mais tempo, né, aquela loucura, pá. E aí eu fui agora, né, voltei, menininho dela ali, jogando, etc, a gente brincando junto. É uma coisa muito engraçada, porque ele estava jogando um jogo que depois, quando eu fui para casa de um amigo meu, que estudou comigo, da mesma idade, estudou comigo na escola, foi fazer outro curso, eu fui reencontrá-lo lá, ele estava com videogame, vamos jogar. Ele estava jogando o mesmo jogo que o filho dela de 5 anos estava jogando. E ele falou, não, mas você lembra dos caras da nossa sala? Tá tudo aqui, eles entram, eles jogam, todos eles ainda jogam naquele espaço lá da PSN, da PlayStation Network, enfim, jogam na internet um com o outro. Então todo mundo, é impressionante como esse mercado de games cresceu. E virou esporte, você pega LOL, você pega, inclusive a gente tá armando aí pro Ciro entrar numa partida de LOL ali com aquele cara, o Kami lá, como que é? Rami. Entendeu? Que aí, porque a gente também pega um público jovem muito crescente que vai votar. Que vai estar entrando agora e vai votar. E a gente está atento a tudo isso. Olha que você vai ver que em 2022 a gente vai eleger o homem, rapaz. Nós vamos eleger o homem. Mas é isso. Eu quero desculpar aí pela demora, né? Enfim, mas eu acho que era uma explanação importante, uma explanação que a gente precisa levar para todos. Quero agradecer muito o convite, agradecer ao Márcio, ao Isaac, a todos aqui que estiveram presentes, a Bárbara também, nossa presidente da Juventude, que veio conosco aqui, e falar para vocês, não desistam. O diagnóstico está dado, a interpretação dos fenômenos econômicos, políticos, sociais está feita, e o desafio agora é político, inteiramente. É nosso dever, enquanto militantes, enquanto trabalhistas, lutarmos incansavelmente para a gente poder, junto com o povo, conduzir e aglutinar a nossa sociedade num projeto de desenvolvimento nacional, que a gente possa emancipar o nosso país e trazer de volta os sonhos, a prosperidade e o desenvolvimento econômico com inclusão social. Muito obrigado a todos.